análise do Rock Hudson pilhado e do Flazoeiro sobre o atual momento do Flamengo e sobre a vitória de ontem. Bora ver isso aqui junto, partiu! Bom, eu não vou falar aqui sobre resultado, sobre vitória, sobre gols. A gente tem que falar aqui sobre atitude. O Flamengo ganha do Madureira, vai jogar contra o Lanús na quinta pela Recopa, mas a atitude é preocupante. E eu vou deixar um questionamento aqui. Até onde é a responsabilidade do Felipe Luiz e até onde é responsabilidade dos jogadores? Até que ponto o Felipe erra e até que ponto os jogadores estão errando? O Flamengo contra o Madureira faz o primeiro tempo vexatório. Uma apresentação no geral que, independente da vitória, não é convincente. E aí a pergunta que fica é: de quem é a responsabilidade? Ou melhor, onde começa e termina a responsabilidade de um e onde começa e termina a responsabilidade do outro? O Flamengo precisa mudar a atitude se quiser virar o jogo contra o Lanús e amenizar a cobrança da torcida. Pediu respeito no Maracanã e amenizar o problema. O Flamengo precisa mudar a atitude se quiser ganhar a Recopa Sul-Americana do Lanús quinta-feira. Rapaziada, eu concordo em partes com o Hudson. Eu acho que o Carioca eu vejo como uma superação, mais como um desempenho ruim também, porque o Flamengo tava para ser rebaixado, aí o Flamengo deu a volta por cima, mas pô, dar a volta por cima no Carioca não é algo que tem que ser feito, tem que ser, já tá a volta por cima, não tem que dar a volta por cima. Então assim, cara, eu acho que no Carioca o Flamengo foi mal. O Flamengo, apesar de poder ganhar o Carioca, foi mal. Só de ter o risco de ser rebaixado, já pode ser considerado um desempenho abaixo. Se ganhar, vai dar uma amenizada. E, cara, pra mim é contra o Madureira, rapaziada. Contra o Madureira, o time, ele não vai com aquele mesmo tesão contra uma Recopa Sul-Americana. Sabe? Contra um jogo contra o Palmeiras, contra o Botafogo, contra o Vasco, contra Cruzeiro, esses grandes da Série A. Não vai, pô. E não precisa ir também, cara. Entendeu? Eu acho que contra o Madureira, o Flamengo ganhou de 3-0, foi o que era esperado, jogou abaixo no primeiro tempo e no segundo tempo amassou. Pra mim tá tudo ok. O que tá pesando na análise, pra mim, do Rock e dos outros jornalistas, eu acho que é o desempenho contra um Lanús, entendeu? Contra um Fluminense, sabe? São esses desempenhos ali que tá pesando de derrotas recentes do Flamengo. Não, de fato, tem que pesar essa vitória contra o Madureira. Porque, cara, é o protocolo ali, chegar lá, fazer um jogo ok, barra bom e vencer de 3-0. Pode ser goleada, considerado ou não. Mas o que importa é vencer. E sobre esse lance de responsabilidade, o Rock, né, a responsabilidade ali do Felipe, se é a responsabilidade dos jogadores, o Rock perguntou pro Felipe sobre isso. Bora ver aqui a pergunta do Rock Hudson pro Felipe Luiz na entrevista coletiva. Até que ponto vai a sua responsabilidade em fazer esse time jogar e até que ponto tem a responsabilidade dos jogadores dentro de campo, né, em executar a sua solicitação? Eu queria entender como é que funciona essas responsabilidades divididas dentro do grupo. Difícil dar uma porcentagem. Mas quando você vê o Flamengo não performando com o elenco que tem, é responsabilidade do treinador. Seja Felipe, seja outro, seja quem. Cara, mas é muito bom o Felipe chamar a responsabilidade pra ele, né? Mas também nenhum treinador vai falar, pô, a culpa é de tal atleta. Nenhum treinador vai falar isso. Quem for que passe nessa cadeira aqui, a responsabilidade é do treinador de fazer esse time jogar. E não tenho nenhuma dúvida que não tem ninguém mais do que eu quebrando a cabeça para fazer voltar esse time, fazer esse time voltar a performar daquele nível que estava no auge do ano passado. Eu sei o caminho, sei o que fazer, mas tudo é um processo e eu vejo muito mais hoje uma parte talvez mental mesmo, de confiança, de ansiedade, de jogadores acelerados ou mesmo, por exemplo, E cara, pra mim não é falta de confiança, porque um time que ganha Libertadores e Brasileirão não ter confiança, como é que vai ter a confiança? Eu acho que é um excesso de confiança, entendeu? Eu acho que é mais por esse caminho, não falta de confiança. Bolas que dá para jogar ou arriscando um pouco menos para não errar, e isso faz com que o time não tenha bola, e todas as peças elas vão caindo e faz com que o time piore a performance. Isso sem dúvida acontece,
durante esse processo de perda de confiança, porque realmente a cobrança é muito grande, foi muito grande. Mas, pô, os jogadores estão acostumados, mas também não são robôs, né? Estão acostumados, mas, pô, eu acho que a cobrança do Flamengo é um nível acima do que um humano consegue suportar, assim, né? São pouquíssimos jogadores que vão conseguir suportar a pressão de jogar no Flamengo. Mas, cara, falta de confiança, eu não consigo comprar essa ideia. Para um grupo que está acostumado a ganhar, um grupo que ganhou tudo e não estava acostumado a ter esses momentos de, entre aspas, crise, claro que os jogadores sentem, né? Mas é minha responsabilidade fazer com que eles voltem a performar no nível deles e que eles recuperem a confiança. Esse é o meu trabalho. Cara, mas é muito complicado, cara. Eu não consigo ver como falta de confiança, já disse. Pô, um time que todos os jogadores praticamente já passaram pela Europa, já são consolidados na equipe do Flamengo, já ganharam títulos, alguns ganharam 2, 3 Libertadores, outros ganharam já uma Libertadores. Eu não acho que é falta de confiança, cara. Eu acho que é abaixar um pouquinho o nível de expectativa do jogo, porque vai lá enfrentar o Madureira, beleza. Não é a mesma coisa de enfrentar um Palmeiras, como eu disse. O nível ali de entrega não vai ser igual. Os jogadores percebem isso. Até mesmo você numa responsabilidade muito grande, no caso de um jogo importante. Os jogadores vão pra cima. Você, quando tem uma responsabilidade muito grande, de algo importante, você vai com um foco maior. Eu acho que com os jogadores é a mesma coisa, entendeu? Agora o Flazoeiro, rapaziada, bora ver a reação dele aqui e a análise dele. Aqui no Maracanã hoje teve 2 jogos. O jogo do primeiro tempo, que o Flamengo veio com um repertório totalmente repetido. E outra, tem um comentário ali do parceiro, Samuelino entrou bem, tá? Pra mim o Samuelino entrou bem, mas o Cebolinha tem que ser titular. E o jogo do segundo tempo, que o Flamengo teve mais vontade, que o Flamengo agrediu o espaço, que o Flamengo foi pra dentro. Quinta-feira é focar no Flamengo do segundo tempo. Um Flamengo que quer ganhar, um Flamengo que quer vencer, um Flamengo que vai superar as adversidades. O torcedor tá aqui, cantando, apoiando, pedindo para quinta-feira o time dar uma virada. Pedindo para quinta-feira o time entrar com vontade, se entregar dentro de campo. Então quinta-feira é isso. Quem vier ao Maracanã é cantar, é apoiar, é se entregar, é jogar junto com o time. E vamos buscar esse título junto. 2025 a gente andou juntos e a gente conseguiu chegar longe junto. Separado a gente é fraco. Junto a gente vai chegar longe. Vambora, Flamengo! Não, quinta-feira vai dar nós, rapaziada. E ó, o Rodrigo comentou que o Vitão e o Danilo tem que ser titulares quinta-feira. Rapaziada, a gente sabe que não vai ser, né? Porque se jogaram... Quem jogou ontem, titular, não vai ser titular quinta-feira. Vai entrar a dupla Léo Pereira e Léo Ortiz. O Felipe Luiz, eu entendo que ele tenha poupado a dupla Leléu, colocando o Vitão e Danilo. Mas, pra mim, o Vitão tinha que ser titular. Mas não vai ser. Para mim, eu iria com Vitão e Léo Pereira. Até porque o Léo Ortiz não vem desempenhando bem. Léo Ortiz vem tendo um desempenho abaixo do que a gente espera dele, do que ele já entregou no Flamengo. O Vitão vem num momento melhor. Não é mais ídolo? Não é mais ídolo. Com certeza não é. Mas futebol é momento, a gente sabe disso. Rapaziada, bora ver esse lance aqui do André rapidão? Pô, defesaça, mano. Defesaça, mano. Defesaça. Mas, cara, eu vi o Paparazzo falando que ele diz que o Rossi tem que ser titular nesses jogos que o André tá sendo por causa do ritmo. Eu concordo um pouco. Eu concordo um pouco que o goleiro precisa de ritmo. Mas eu também concordo que o segundo goleiro do Flamengo tem que jogar. Por exemplo, Matheus Cunha nunca jogava. Tava lá na temporada passada e na outra temporada jogou, nem lembro de partidas dele. Eu tô gostando do André jogando, porque aí pode até revezar entre os dois. Não precisa ser o Rossi todo jogo. O André tá mostrando que tem talento e tem valor a agregar no Flamengo. Pô, esse golaço do De La Cruz também é absurdo. Ó, pá. Porra, puta golaço. Puta golaço, mano. Ó, pá. De La Cruz que tá voltando agora, né? Pô, De La Cruz bem 100%, briga forte ali pelo segundo volante, pra ser titular ali.
Eu acho que não vai ser. Infelizmente, a concorrência é muito alta. Muito alta a concorrência ali na dupla de volante ali, porque tem Jorginho, Pulgar, Paquetá, Dela Cruz. É muito difícil. Para o cara ser titular, ele tem que estar jogando muito bem durante vários jogos. Cara, um lance curioso aqui, que o jogador do Madureira pediu para tirar uma selfie com o Pedro, cara. Olha isso. Ele deu até uma cheiradinha na camisa que o Pedro deu pra ele. Mas eu também daria uma cheiradinha, levaria pra casa. Não lavaria nunca, entendeu? Pô, mas assim, porra, eu vi o goleiro do Madureira também elogiando muito o Flamengo. Muito maneiro esse reconhecimento aí do jogador profissional pro Flamengo. Aí, cumprimentou, pá. Pô, muito da hora, mano. Assim, ele tinha até o Arrascaeta no final. Eu pegaria a camisa do Arrascaeta, não escolheria do Pedro não, cara. Eu escolheria do Arrasca porque eu considero o Arrasca mais ídolo pra mim do que o Pedro. Mas, pô, o jogador poderia ter orgulho ali, pô, tipo, sou jogador profissional, não vou tirar uma foto, vou só ali pedir a camisa e tal, mas, pô, tirar uma foto na frente das câmeras, tá nem aí, entendeu? Maneiro. Pra finalizar aqui, o Pilhado dando a opinião dele sobre o 100º gol do Arrasca no Flamengo. Bora ver. 100 gols do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. E eu digo, pra mim, esse cara já é o segundo maior nome da história do Flamengo. Depois do Zico, pra mim, é o Arrascaeta. Por quê? Porque ele conquistou. Pra mim também é. Pra mim também é. Tanto de maior quanto de melhor. Pra mim, eu considero o Arrasca melhor do que o Gabigol e do que o Bruno Henrique. Maior tem uma disputa braba, mas melhor é o Arrasca. 3 Libertadores sendo protagonista. Ele conquistou 3 brasileiros sendo protagonista. Olha os tamanhos das conquistas desse cara. Conquistou Copa do Brasil, ele conquistou tudo pelo Flamengo. O que pesa o Bruno Henrique, pra mim, é em 2022, que ele não jogou. Ali não, assim, jogou, mas não foi importante ali pra 2022 a conquista da Liberta e da Copa do Brasil. E do ano passado, 2025, que o Bruno Henrique também foi reserva, entendeu? Já o Arrasca em 22 e 25 foi muito importante para os títulos conquistados. Menos o Mundial, que hoje é muito difícil um clube brasileiro ganhar. Mas chegou perto. Ou seja, quando eu falo, né, do Pedro na temporada, muita gente... mas o Arrascaeta também não tá bem nessa temporada ainda. Esse aqui tem crédito de sobra. O que esse cara já conquistou e o quanto ele já foi decisivo, o Pedro não chegou nem perto. Então eu digo e continuo, a Arrascaeta tem muito crédito e pra mim é o segundo maior da história do Flamengo. 100 gols agora, além das conquistas. E o Pedro é parecido com o Bruno Henrique em questão de idolatria, porque o Pedro não estava em 2019. Em 2021 foi reserva do Gabigol. Então assim, pesa, sabe? O Arrasca de 2019 para 2025, ele foi titular em todos os jogos e foi importante em todas as conquistas. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, diferente do Bruno Henrique e do Pedro. E até do Gabigol, porque o Gabigol não estava em 2025, né? Em 2024, ele deu a Copa do Brasil pra gente, né? No caso, uma conquista recente, mas em 2025 ele não estava. Fora que ele deu alguns vacilos, né? Com a torcida do Flamengo. Então, rapaziada, é isso. Esse foi o vídeo. Comenta aí o que vocês acharam, deixa o like e se inscreve, é nóis.